Olá, amigos internautas, espalhados por esse paraíso tecnológico, onde a internet derruba barreiras, ultrapassa fronteiras e abre da comunicação as porteiras. Aqui você está sintonizado no canal Valdeci Poeta. Passou meio século, 100 é a meta. 50, 60, 70, por aí vai. Porque este é o canal da melhor idade. Portanto, este é o canal do homem que tem histórias para contar. Você já se inscreveu nesse canal? Ainda não? Poxa, meu irmão. Se inscreva no canal Valdeci Poeta, pois aqui nós estamos sempre com uma ideia diferente. Este é o canal do Coroa. Este é o canal para você abrir o seu coração e dar asas à sua imaginação. E dando asas às nossas imaginações, nós acabamos de curtir um jogo que até que não foi lá essas coisas. Também, talvez, por situações que a gente, analisado bem, já imaginava que realmente seria um jogo do time considerado hoje um dos melhores do Brasil, que é o Clube Atlético Mineiro, contra o Vasco, que é um time em ascensão. O Vasco está sendo até, de certa forma, foi privilegiado de ter chegado nessa semifinal de Copa do Brasil. Uma surpresa, até poderia se dizer. Mas a gente até que esperava bem mais futebol por parte do Atlético e, quiçá, isto não aconteceu exatamente pelo período chuvoso, em que o Atlético, um time mais clássico, habilidade, toque de bola, e encontrou um gramado realmente difícil. Um time leve, jogar com o gramado molhado se torna bem mais complicado. Então o Vasco veio na base da superação e jogou um primeiro tempo bastante progressivo, para cima, incisivo, e não foi à toa que ganhou de 1-0. Um gol de pênalti do Berghetti, um argentino que está sempre ali marcando a sua presença com os seus gols, especialmente de cabeça. Mas hoje foi um gol de pênalti. Aliás, um pênalti muito bem dado, porque a bola realmente tocou na mão do jogador Otávio do Atlético. A gente há de comentar, não podemos deixar realmente em branco passar essa demora para se decidir do VAR. Fica uma média de 5 minutos analisando o lance no computador lá em cima, e aí depois que eles percebem que não vão chegar a uma decisão, chamam o juiz para analisar o lance na televisão. Então, o futebol brasileiro perde muito com essa questão. Se o lance é duvidoso, se realmente teve a dúvida se bateu na mão ou não, em questão de dar uma olhada ali, teve aquela visão que realmente o juiz é que vai decidir, então de 1 a 2 minutos já chama o juiz para analisar o lance na televisão, e o juiz, sim, que tome essa decisão, mas de forma mais rápida, para que não se perca tanto tempo
para decidir um lance crucial no futebol. Quem perde com isso é o torcedor, tanto o torcedor que está lá no campo e, evidentemente, aquele que paga o jogo ou que, de certa forma, na TV aberta, assiste o jogo pela televisão. Então, nós estamos, assim, de certa forma, sabedores de que foi um resultado a contento. Realmente a gente sabia que o Vasco iria endurecer esse jogo, jogando em casa, com a torcida a seu favor. E na questão da chuva, certamente o Atlético foi prejudicado, sim. Claro, a chuva é para os dois. O campo apresentou dificuldade para os dois times, mas a gente há de convir que o Atlético Mineiro, com o seu futebol leve, solto, toque de bola, habilidade, saiu prejudicado. E talvez por isso, ali no segundo tempo, até que chegou a ter mais oportunidades, e no lance um dos craques do time, né? Não vamos colocar o Hulk como maioral. Quando o time está bem, a gente tem que analisar do goleiro ao matador, ao centroavante ali que finaliza a jogada. Mas o Hulk, sim, é um craque, a gente não tem nenhuma dúvida disso. Um craque aí já com toda a sua experiência, rodado aí pelo esse mundo do futebol. E talvez já possamos dizer, chegando ali em fim de carreira, e talvez por isso a sua experiência aliada à sua habilidade, força, velocidade, que hoje bastou apenas um chute colocado, nem tão forte assim, mas um chute no ângulo ali, indefensável, e o Atlético está já garantido na final dessa Copa do Brasil, que o próximo jogo é que vai decidir entre amanhã, Corinthians e Flamengo, quem será o adversário do Atlético Mineiro nessa grande final de Copa do Brasil 2024. Então, Verratti marcou o gol de pênalti no primeiro tempo para o Vasco, um golaço, pênalti muito bem batido, indefensável, categoricamente falando, um dos pênaltis mais bem batidos dos últimos jogos, vamos dizer assim. E no segundo tempo, o empate do Atlético no chute maravilhoso do incrível Hulk. Portanto, tivemos um jogo bem a caráter, exatamente pela questão da chuva. Um jogo em que teve ali uma igualdade, já que o Vasco, um time de mais força, aproveitou exatamente esse tempo chuvoso para igualar as condições, e o empate no resultado final do jogo em si foi um resultado justo para que os dois times apresentaram. Portanto, decidido, o Atlético Mineiro é o primeiro finalista da Copa do Brasil. A torcida do Vasco aplaudiu o seu time no final, pois realmente nem mesmo o mais otimista dos torcedores esperava que o Vasco fosse tão longe na Copa do Brasil. E também teve ali a festa, evidentemente, do Atlético Mineiro, juntamente com a sua torcida, pois é um dos times aí mais badalados desse ano 2024, um time que está aí disputando 2, 3 campeonatos e
certamente tem tudo para ganhar aí pelo menos um título importante neste final de ano de 2024. Portanto, a nós que tivemos a oportunidade de ver esse jogo, nos sentimos privilegiados de podermos chegar aqui agora e dizermos que Atlético e Vasco proporcionaram um jogo de certa forma emocionante, claro, especialmente para os torcedores desses dois times, mas para quem gosta de futebol, realmente, em se tratando de uma semifinal, não foi aquele jogo tão emocionante, mas a gente percebe que, entrando ali na mente de cada atleta, no caso do Verratti, que chorou bastante no final do jogo, claro, um jogador já com 36 anos, em praticamente final de carreira, teria esse sonho de estar disputando aí uma final de um campeonato aqui no Brasil, já que o seu time, o Vasco, até hoje, com a sua presença, não tem chegado muito longe nos campeonatos, tanto brasileiro quanto a Copa do Brasil, muito longe de se falar em Libertadores, já que a campanha do Vasco aí no Campeonato Brasileiro é uma campanha de mediana para baixo. Mas isso é o futebol, assim funciona a caixinha de surpresas desse maravilhoso esporte chamado futebol. E hoje nós assistimos a uma semifinal interessante em que Vasco e Atlético Mineiro empataram em 1-1 e com esse resultado, tendo o Atlético vencido o primeiro jogo na Arena MRV, Belo Horizonte, por 2-1, com o empate garantiu a sua passagem para a final da Copa do Brasil. Aqui, analisando o futebol brasileiro de uma forma geral, canal Valdeci Poeta. Passou meio século, 100 é a meta.